Pode ir lá, pode pegar seu chazinho, bolinho, já tá lá. Quer tomar chá, filho? Obrigada. Esse aqui o nosso, da nossa oficina. Põe lá o bolinho. Filha. Ah, tem guardanapo lá. Tudo bem? Olha, aí sim, hein? Sabe quando deixa a pilha nova ali? Onde pra mexer? Porque tem um oculto desse. Mexe. Alguém mexe. Não, aí você vai ter que virar daqui, ó. Colocar lá, você só põe essa coisinha aqui. Demora. Vai sim. Aí eu queria que pudesse colocar aqui, ó. Porque aqui a mamãe vai apertando dentro.
Kim. Kim, Quintim, que mais? Joca. Mas como Joca? Joca, Joca, Joca.
Vai bater na minha cara aqui um pouquinho, mas tudo bem, né? Não atrapalha, né, a visão? Só para não desligar, tem que esquentar de novo. Essas coisas, né? Muito bem. Nossa, hoje está potente o negócio. Muito bom dia a todos. Já sejam todos muito bem-vindos. Vão se acomodando nas cadeiras o melhor que vocês podem. Ô, Júnior, você está bom, querido? Obrigado, bom dia. Vão se acomodando, já vão se aquietando, já vão buscando aquela calma. Embora hoje o dia seja de festa, porque é um dia que nós dedicamos às nossas crianças, né? Então, nós teremos uma palestra especial sobre as crianças, né? Então, hoje é bem direcionado para as nossas crianças. Está aqui o Joaquim, ó. Olha o Joaquim, a nossa criança linda. Ah, tá vendo? Que bom, bom dia, Joaquim. E está aqui a Lidiane já, Lidiane Brás, vai ser a nossa apresentadora do dia, tá? E ela vai falar sobre a importância da educação espírita desde a infância, né, Lidiane? Que bom, que legal. Então, vamos já relaxando, já vamos sentindo a presença dos nossos queridos irmãos espirituais nos assistindo, tá? Porque é isso que acontece quando vocês entram aqui. Todo esse ambiente já está preparado, né? Para que vocês recebam tudo o que vocês mereçam, tá bom, gente? Um bom dia carinhoso, vamos todos dar um bom dia carinhoso para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que vocês recebam toda a assistência dos nossos irmãos espirituais superiores que atuam aqui e que protegem a nossa querida Casa do Caminho, tá bom? Muito bem, ontem tivemos a oficina dos pães e da informática, né, que está em andamento, já falamos para vocês sobre isso, né? Então já tem ali, ó, pãozinho da oficina, aquele bolinho que está lá atrás, que vocês vão comer depois que vocês receberem o passe, para complementar o tratamento. Então já é da oficina, tá? Com todo o amor e carinho das meninas e dos meninos, né, que estão fazendo o curso. Ali, está aqui a Ilane, está ali a Vanessa, as coordenadoras. E eles deixaram para a gente ontem, com todo carinho, né, Vanessa? Eu vi lá o bilhete que vocês deixaram, com carinho, que bom. Então, olha, é para vocês comerem, tá? A hora que vocês saírem, vocês peguem um chazinho de melissa, hoje, com o carinho da nossa querida Joaninha, chazinho de melissa e o cafezinho, e como um pedacinho de bolo, gente, tá? Como um pedacinho do bolo. Tudo isso está tudo energizado, tudo faz parte do tratamento, tá bom? Muito bem, então está indo de vento em popa. A semana que vem nós teremos entrega das cestas. Então avisa aí todos os voluntários, nossos guerreiros, estejam aí a postos, tá? Semana que vem nós vamos atender os nossos queridos que batem às nossas portas e vêm aqui buscar a assistência, tá? A assistência material. E é lógico que nós não deixamos eles sair daqui sem também assistência espiritual, claro, não é verdade? Ontem mesmo os meninos aqui da rua já estiveram na rua, né? Eu estive aqui ontem à tarde. Então eles já cumpriram a tarefa também. Ontem, tudo bem na rua também, graças à colaboração de todos vocês, tá bom? E todo o trabalho social da casa só é possível, já avisamos, só é possível, só acontece porque é o esforço conjunto de todos nós. Então, contamos com a colaboração de todos vocês na doação de alimentos não perecíveis, tá bom? Para formar as nossas cestas. Continue nos ajudando, tá bom? E que Deus nos abençoe a todos, não é isso? Muito bem. O que falta eu avisar aqui? Deixa eu ver a importância do Evangelho no lar, vocês já sabem. Eu não vou repetir mais isso, que vocês têm que adotar o hábito de realizar o Evangelho no lar, nos vossos lares, tá bom? Não adianta querer ir no lar do vizinho, não. Vamos realizar o Evangelho aí na tua casa. Não, no seu. Faça o Evangelho no lar, adotem o estudo do Evangelho, tá bom? O estudo e a reflexão, né? Estudo e a reflexão. E depois, a ação. É isso? Olha aí. Uma sequência, né? A gente estuda para entender o Evangelho e depois agir. Júnior, eu senti uma tua falta ontem. Onde você estava, que você não apareceu aqui? A cobrança aí em público. Não, tudo bem. Super carinhoso, ok. Juninho é um dos nossos colaboradores aí nos lanches da rua. A gente chama de rua, né? Mas fiquem tranquilos, tá? Muito bem. Então vamos fazer a nossa prece de abertura? Que hoje a Lidiane preparou um material muito bom para nós, Lidiane. Nós vamos nos divertir hoje, tá, gente? Mais relax, né? Tá bom? Podemos começar, então? Vocês já estão mais calmos?
Então, bacana. Isso. Vamos silenciar os nossos corações, relaxar mais ainda nossas cadeiras, distensionar o nosso corpo físico, respirar tranquilamente. E vamos, assim, tranquilos e serenos, agradecer ao Pai, que é amor e que é bondade, e que nos permite, mais uma vez, estarmos aqui reunidos nesta casa que nos acolhe, casa de amor, casa do caminho, que nos oferece essa oportunidade bendita de reflexão nesta manhã de domingo. Reflexão que, com certeza, nos levará à ação, buscando melhorar não só a nossa vida, mas também a de todos os nossos irmãos que vivem ao nosso redor e que têm o prazer da nossa convivência. Obrigado, Jesus querido, pela companhia sempre presente através dos nossos queridos espíritos superiores, nossos guias, nossos mentores e os nossos guardiões. Que abraçados nesse único desejo de progredir, possamos todos nessa manhã aproveitar as reflexões, aproveitar as ideias, as palavras e levar em nosso coração, que com certeza vão nos sustentar nas lutas, nos desafios, não é isso? Então, que o Pai nos abençoe. Jesus continue iluminando nossos corações e os nossos irmãos maiores nos sustentem nesta manhã, nos dando todo o carinho, todo o amor que nós merecemos. Graças a Deus. Muito bem. Todos bem? Bacana. Então agora... Oi, tudo bom? Então agora eu vou passar a tribuna aqui para minha querida Lidiane. A Lidiane é da USE, tá? A União das Sociedades Espíritas, né? Na parte da educação infantil. Você está coordenando lá, Lidiane? Não, na verdade eu faço uma duplinha, né? Eu sou da federação, na mocidade, embora esse ano eu estou um pouquinho afastada, então estou mais direcionada na USE, eu estou com a turminha de 13 e 14 anos. Ótimo. E Que legal. Eu ADI, Santana, nessa parte da comunidade. Ótimo, depois você dá mais detalhe. Ótimo, excelente, está vendo? Uma trabalhadora, trabalhando direto com a educação das crianças, porque ela está firme nesse propósito de que a educação, desde pequeno, né, ajuda, é uma colaboração para a sociedade, né, educar os pequenos. Muito bem, então vou deixar vocês com a Lidiane, vamos envolvê-la em muito carinho para que ela seja feliz na sua exposição e nos energize com essa energia boa das crianças, né? Nós estamos com os nossos queridos lá na sala, e aí a Marcela já me pediu, já ia esquecendo, que no domingo que vem nós teremos uma sessão pipoca com as crianças, tá? Ela vai passar um filminho aqui para as crianças, vão passar lá na sala, e ela vai fazer uma dinâmica com as crianças e vai passar o filminho, que acho que é aquele mexicano das alminhas, né? Falando das alminhas e tal. E ela pediu para quem tiver criança e quiser trazer, será legal, para eles participarem também nesse dia de brincadeiras, tá bom? Então tá dado o recado, deixo vocês agora com a Lidiane, vamos envolvê-la em muita paz e muita luz, tá bom? Seja bem-vinda, Lidiane. Aqui só para entender o tempo, eu tenho até as 11. Você tem até as 11, hoje é brincadeira. Tá bom, domingo ninguém está com pressa, a gente Ninguém pode tá com ficar até pressa, meio-dia aqui, exatamente. né? Bom dia, estão me ouvindo? Tá ligado isso aqui, tá? Então tá bom. Que alegria estar aqui nessa casa tão aconchegante, que trouxe muitas memórias afetivas, né? Começando por esse ladrilho aí na porta de entrada. Mas antes da gente entrar no tema, Dia das Crianças, né? Vim até um pouco mais colorida. Eu gostaria de fazer uma enquete rápida, visual, com vocês. Tudo bem? Pode ser? Então tá. Quem chegou ou na casa, ou na doutrina espírita, na infância, na juventude, ou na mocidade, ou, de repente, desde a barriga lá da mãe? Se puder levantar a mão. Olha, que legal, que beleza. Então, provavelmente foi por amor aí, né, que chegaram. Alguém que quis plantar já uma sementinha em terrindade e apresentou para vocês aí o Evangelho do Cristo, a doutrina. E quem chegou um pouquinho mais tarde, por algum desafio pessoal, por alguma dor. É? E quem está chegando agora, que ainda está tentando entender onde eu estou, que caminho é esse? Então, tá bom. Eu costumo perguntar isso porque eu tenho uma tese. Não é uma tese de doutorado, mas é uma tese minha que eu sempre falo
né, com os colegas da doutrina, que o dia que o espírita compreender, mas não é entender, é compreender o verdadeiro sentido de se trabalhar para a educação da criança, nós não teremos que consertar tantos adultos. Não sei se vocês me entendem, né? É muito mais tranquilo e a gente vai ver aqui e plantando essa sementinha desde a gestação. Hoje eu não vou abordar muito nessa parte da gestação, mas já deixo indicado um livro, Sublime Gestação, Intercâmbio da Terra. Depois eu confiro se o nome é esse, porque eu trouxe assim de bate-pronto. Então, vamos lá? Como ele já disse, eu já estou representando a USE, a Distrital Santana. Me chamo Lidiane Braz, e o tema que nós vamos falar hoje é sobre a importância da educação espírita desde a infância. Eu acho que sim, porque a ideia era mudar aqui. Eu vou ficar. Atrapalha se eu ficar de ladinho assim? Não? Então tá. Preciso do dedinho ali. Isso aqui pode. Então, para a gente começar com uma brincadeira. É uma brincadeira simples, é a do sim ou não. Passa mais uma vez. Eu vou fazer algumas perguntas. Aí, quem puder e quem se sentir à vontade de ficar em pé, fica. Quem não quiser, e quiser levantar a mão, também me ajuda. Então, sim, você deve ficar em pé e o não deve ficar sentado. Então, de repente, o não a gente pode combinar sim, quem não quiser ficar em pé. Vamos lá, mais uma. Mais uma. Essa aqui, eu acho que todo mundo vai ficar em pé, né? Mas eu vou perguntar. Você já foi criança? Em pé. Mais uma. Conhecer a doutrina espírita e os ensinamentos do nosso querido e amado Mestre Jesus impactou a sua vida e, de alguma forma, contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual? Essa eu vou tentar levantar as duas. Mais uma. Você lembra de alguma sensação, alguma emoção, alguma memória afetiva dessa época que lhe trouxe uma alegria, uma segurança, um sentimento de liberdade? Bacana. Estão afiados. Mais uma. E quando você pensa na sua infância, quem foi a primeira pessoa, ou pelo menos a primeira lembrança que vocês têm, que lhe falou sobre Deus ou despertou em você essa ideia de religiosidade, de espiritualidade? Olha o papel das avós, hein? Vamos chamar as avós aí para educação espírita infantil. Mais uma, filho. E é a última, eu juro. Ter o conhecimento que nós temos hoje, né? Então, se a gente tivesse o conhecimento que nós temos hoje, essa bagagem espiritual que temos hoje, lá no passado, lá nos nossos primeiros conflitos, né? Me dá o brinquedo, pega o brinquedo, ou, enfim, na escola, teria ajudado a fazer escolhas diferentes, de repente, escolhas mais adequadas, diferentes ao longo da sua jornada? Sim. Eu falei que seria a última, mas vou fazer mais uma. Essa eu não vou fazer como pergunta, vou deixar como convite. Então, convidamos a todas as pessoas aqui presentes a trabalharem em prol da educação espírita infantil. Ah, mas eu não tenho paciência. Ah, mas eu não tenho dom com criança. Ah, eu não tenho ali uma flexibilidade. Eu também não tinha. Administradora de empresas, trabalhando em multinacional, trabalhando em banco de investimento, trabalhando em indústria, que mais? Trabalhei um pouquinho na parte de entretenimento, mas também na área comercial, na televisão. Não tinha aptidão nenhuma, zero. Mas a hora que o chamado veio, eu senti. Eu não sabia como eu ia fazer, mas eu senti. E esse chamado foi chegando aos poucos. Até que um dia, uma médium vidente me olhou e falou assim, tem um monte de criança ao seu redor. Eu não estou vendo nada, mas tem um monte de criança ao seu redor. Aí passou um tempinho, engravidei, e aí começou o processo de educação espírita infantil. Porque eu falava, uau, tudo bem, enquanto ele está aqui na minha barriga, ele está frequentando educação espírita
porque eu fazia cursos na época, está aprendendo. Mas a casa que eu trabalho não tem uma educação espírita. Já sei. Eu vou para a Federação Espírita, vou buscar um curso de educação espírita e vou trazer a evangelização aqui para minha casa. Então, assim começou a jornada. Acontece que eu acabei nem trazendo para casa, não de uma forma direta, acabei ficando lá pela federação, né, porque, na época, isso foi em 2018, na educação em física, na educação infantil, até tem muitos adeptos, tem muitos trabalhadores, porque é mais fofinho, é mais gostosinho trabalhar com criança, trazer música, desenho, atividades, né? Mas trabalhar com os jovens é um desafio maior. Você precisa criar algumas estratégias. Como? Não sei. Elas surgem. Outro dia, em sala de aula, eu tentando falar, e eu não sou professora, mas eu pego algumas dicas com a professora dele, que além de professora psicóloga, então algumas estratégias que ela traz para as crianças, às vezes eu, né, sentei no chão e fiquei esperando eles pararem. E aos pouquinhos eles foram parando, alguns sentaram também, e aí eu consegui dar minha aula. Mas, enfim, né, quem não estiver disposto a estar à frente da aula, pode ter certeza, geração Z que eu estou vendo aqui, às vezes nós temos alguma dificuldade de trazer um jogo Kahoot, algum jogo, né, mais, não sei, tecnológico, vocês podem ajudar nisso. Levar um chazinho, fazer um lanche. Então, tem papel para todo mundo. Ficar na porta ali, acolhendo, dando um oi, bom dia, como você está, olhando ali no olho. Porque, às vezes, o educador chega, ele fica preocupado em montar, né, a preparar a aula. Então, tem papel para todo mundo, desde que estejamos dispostos a isso. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, que senão, se eu ficar falando, vai dar meio-dia mesmo. O olhar amoroso do nosso Mestre Jesus. Então, Jesus, até pelos apóstolos, pelos discípulos, ele também assim foi colocado de uma certa forma num paredão. E aí foi quando ele respondeu, porque que acontece? Criança sente a energia, né? Criança, ela sabe, ela se encontra. E imagina a energia do Mestre. Se às vezes nós aqui, que, né, não temos esse altar, né, essa elevação do Mestre Jesus, nós já sentimos assim quando a criança chega, dá um sorriso, ou então às vezes quando no final da aula ele fala assim, tia, preciso falar com você. Aí você fica um pouquinho, aí traz algo assim, sabe? Muitas vezes algumas coisas assustadoras, você fala, uau, como que eu vou trabalhar com isso? Questões de bullying, questões de ideação suicida, algumas coisas nesse sentido, tá? Então, assim, mas a inspiração vem e é possível conseguir essa conexão. Então, imagina Jesus. E aí foi nesse sentido que ele nos disse para os apóstolos, mas é algo que está perfeitamente cabível na palestra de outro. Deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A criança, até aí por volta dos seus 12, 13, até por volta dos 7, 8 anos, ainda tem uma conexão muito próxima com o plano espiritual. É como se esse eu, como se essa essência ainda não encarnou por completo. Então, elas têm uma ligação. Não é à toa que muitas crianças têm seus amigos imaginários, conseguem ver a vozinha, consegue trazer uma mensagem com uma certa facilidade, porque está nesse momento propício, está nesse terreno fértil. E aí depois, um pouquinho mais para frente, no início da adolescência, virão com mais propriedade, virão com mais intensidade o eu espiritual de vidas passadas. Então, muitas vezes nós olhamos uma criança, né, com um olhar de criança, mas possivelmente, provavelmente, é um ser espiritual com uma bagagem muito, muito maior do que a nossa. E essa bagagem ela pode ser benéfica ou não tão benéfica. Tá? Então, essa impressão perispiritual, essa bagagem espiritual, tem uma forte tendência de aparecer na adolescência. E aí, comumente, nós podemos ouvir aborrecência. Alguém aqui não passou pela adolescência?
Então, é mais um chamado para a gente mudar um pouquinho esse nosso olhar. Tentar fazer um processo de empatia. Poxa, mas como que eu fui? Como que eu era? Quais desafios eu proporcionava para a minha família? O que eu tinha em troca? E tentar compreender que esse adolescente, esse jovem, está passando por isso. Então, vamos acolher. Né? O que eu posso fazer para acolher, para entender e para ajudar? Então, Jesus, em sua passagem pela terra, ele nos ensinou, mais do que ensinou, ele nos convidou, porque Jesus, ele foi o exemplo vivo. Com toda a sua plenitude, ele apenas não ensinou, ele vivenciou tudo o que ele nos trouxe de ensinamento. Quando os discípulos, então, tentaram afastar as crianças, o mestre as acolheu com ternura, revelando a importância espiritual da criança. Hoje somos os velhos, os adultos de hoje. Mas, através da lei da reencarnação, vocês já pararam para pensar que nós seremos as crianças de amanhã? Tá? Então, aí mais uma dica para arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar em prol da educação espírita infantil. Então, na criança, nós encontramos a simplicidade, a pureza, a confiança, essa abertura a novos aprendizados. Um campo fértil onde podemos semear o evangelho com amor. Um campo fértil onde podemos semear o evangelho com amor. É a sementinha que ela vai florescer. Muitas vezes ela pode não florescer com a expectativa que nós adultos temos, mas pode ter certeza que algo de bom, algo útil, algo de transformador nós estaremos plantando e deixando ali. E diversas obras espíritas falam isso. Tem um livro chamado Juventude Interrompida. É um livro psicografado com histórias de jovens com ideação suicida, que acabaram abreviando suas vidas, e aí eles trazem diversas mensagens. Inclusive, tem algumas de jovens que frequentaram em tenra idade ou que não frequentaram a educação espírita infantil, mas que lembraram assim de algum verso, algum texto bíblico que os avós contaram, e no momento que eles estavam lá no pós-vida, na imortalidade da alma, um pouco assim desamparados, os simples fatos deles lembrarem da educadora espírita ou da avó, do avô que trouxe uma mensagem evangélica foi o suficiente para eles aquecerem ali os corações, deixarem entrar a luz e serem socorridos pela equipe espiritual, né, de socorristas. Porque não adianta. Essa equipe espiritual, não sei se vocês todos já viram, né, o Nosso Lar é mais ou menos naquele sentido. Eles estão dispostos a trabalhar. Assim como os nossos mentores, eles estão dispostos a nos ajudar. Mas se nós não tivermos com verdadeiro sentido de arrependimento, de vontade, eles ficam aguardando, né, essa brecha, essa luz. Então, esse livro ele conta isso. Tá? Então, assim, né, às vezes eu chego lá na sala de aula e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu estou falando, parece que ninguém está entendendo nada. Aí eu solto uma pergunta. Aí vem a resposta. Eu falo, não, o recado está sendo passado e está sendo compreendido. Pode passar, Joca. Então, a infância à luz da doutrina espírita. Então, tem essa maleabilidade espiritual. A criança, essa fase, ela permite esse recebimento dessas novas impressões que vão ajudar no progresso. É uma oportunidade de vida divina, então é uma troca. Porque quando nós vamos também preparar uma aula, nós temos que nos empenhar, nós temos ali que estudar, procurar vídeo, procurar maneiras. Então, o primeiro benefício é nosso, porque está ajudando no nosso progresso, na nossa evolução. Em contrapartida, estamos também ajudando aí no progresso da humanidade. A educação é eterna. Os bens materiais, todos já sabemos que não vamos levar, não vamos carregar. Mas todo isso, esse empenho, todo esse trabalho, todo esse progresso espiritual que vamos galgando, ele é eterno. Ele ficará aí conosco para toda
a imortalidade da alma. Então, aqui, no Livro dos Espíritos, a partir aqui no segundo livro, no capítulo 7, no item 6º, tem algumas perguntas só da infância. Tá? Eu não vou me atentar a falar sobre todas, mas fica aí o convite para buscarem aí, depois ler com calma esse capítulo todo ou esse item todo. Então, a pergunta 383. A infância tem por fim levar o espírito a receber novas impressões que pode auxiliá-la em seu progresso? Sim, sim e sim. A codificação espírita ela nos revela que a infância não é apenas uma fase biológica. Ela é profundamente uma fase espiritual. Tudo isso que já falamos, tá? Então, o espírito está ali, pronto, no momento propício para receber essas informações morais e espirituais que vão aí dar auxílio nas próximas fases da vida, tá? É uma oportunidade divina de orientação e de crescimento para o espírito encarnado. E pode ter certeza que eles serão sementes multiplicadoras, multiplicadoras do bem, do perdão e tudo mais. Eu ia dar um exemplo, Joca. Você quer dar um exemplo aqui para a mamãe? Daquele bilhete da escola? Eu falar. Você quer dar? Rapidamente, só para você me ajudar. Não foi combinado, mas eu lembrei. O Joaquim ele vai na educação espírita, né, desde os 3 anos de idade. E aí tem, às vezes, alguns assuntos que ele traz da escola, da sala dele, que ele sempre dá um conselho para algum amigo, e os amigos pensam, é verdade, você tem razão. E voltam, digamos assim, para o caminho mais adequado. Porque também, gente, são crianças, têm energia. Eu falo para ele, eu sei que vocês vão aprontar. Mas tem alguns momentos que você já pode ir espalhando essa sementinha do bem. Aquela história lá do bullying. Tinha uma menina na minha escola que estava sofrendo bullying. Acho que alguém estava pensando coisas ruins dela. Aí, eu reuni um bando de pessoas para a gente tentar resolver. A gente escreveu uma carta e mandou. E aí, o que estava falando na carta? Desculpe por essa pessoa, porque eu não sei o que passava na mente dela. E para você pedir desculpa, ignorar. Perdoa essas meninas, elas não sabem o que estão fazendo. Era mais ou menos esse o conteúdo do bilhete. Enfim, mas é só a intenção. Aí, quando a professora falou que teve uma troca de bilhete, né, e aí está uma questãozinha assim, né, de descobrir esses relacionamentos, eu falei, pronto. Né, mas será que ninguém pensou em verificar o conteúdo do bilhete? Né, porque um bilhete pode ser algo bom, e aí eu fui entender o conteúdo do bilhete e eu falei, poxa, legal, você está pedindo para se perdoarem, fazer as pazes e voltar. Então, é isso. Passa mais uma para a mamãe. A missão sagrada da evangelização. Então, nós temos aí o lar, como a primeira escola. A importância, né? Eu sei que, às vezes, é difícil, nós temos aí as nossas atividades, os nossos compromissos, mas como é importante. Tem cartilhas, tem livros, dá para a gente desenvolver bastante esse tema com a criança no nosso próprio lar. Fazer o evangelho, ter algumas conversas, né? De repente programar alguns estudos. E, gente, de repente, poxa, mas no meu lar, não sei, meu marido é de outra religião, a minha sogra, meu avô, não dá certo. Tudo bem, não necessariamente precisa utilizar a codificação espírita. E aí eu vou falar por quê. Aqui, na Gênese, no capítulo 20, 10, 15, no capítulo 18, tem o item que fala da nova geração, né, dessa nova geração. E aí aqui tem um momento que diz que essa nova geração que está vindo, elas são mais abertas para a espiritualidade, para a religiosidade. Tá? Então, assim, vamos deixar, é importante, se pudermos utilizar o evangelho, sim, é importante, mas toda religião, toda assim, tem algo que dá para se adaptar, dá para conversar, e, de repente, até é importante, né, fazer isso. Então, assim, não tem desculpa, a gente consegue fazer. A casa espírita, como complemento, é muito importante a casa espírita, de alguma forma, se envolver, se empenhar. Se, de repente, não consegue
implementar uma educação espírita, um jovem, a mocidade, o que tem na Redondeza que a gente possa fazer uma parceria, que a gente possa fazer uma rede, né? Ainda mais para os jovens, é tão importante, às vezes, eles que estão nessa fase de descobrimento social, né, de identidade. Então, assim, é importante ter esse propósito numa casa espírita. E muitas casas que já vão, de uma certa forma, trabalhando com, não sei, com trabalho de desobsessão, com temas assim um pouco mais complexos, um pouco mais pesado, a própria espiritualidade, às vezes, eles trazem como mensagem a importância de incluir, de criar a educação para jovens e crianças, para ter um contraponto energético, ou seja, é denso alguns temas trabalhados, são complexos, e a própria energia da criança circulando na casa, trazendo essa alegria, essa vitalidade, essa leveza, ajuda nos trabalhos mais complexos da casa. Tá? Na Federação Espírita aconteceu isso, né, lá atrás, acho que tem coisa de 30, 40 anos, não lembro exatamente, mas foi um direcionamento espiritual. Aqui no Manuel Bento, da Alfredo Pujol, também foi um chamado dos benfeitores espirituais, falando, tudo bem, se vocês querem colocar, querem fazer esse trabalho, é importante, porém, precisa desse contraponto, ou seja, precisa trazer esse equilíbrio para sustentar realmente trabalhos mais importantes. E sem contar na importância de estarmos transformando o mundo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente uma frase que eu, pelo menos, escuto assim a todo momento. A formação do caráter, então estaremos juntos aí, lar, casa espírita, preparando esses corações para a vida adulta com mais responsabilidade. Não significa que os desafios não irão aparecer, mas a forma que irão sair, compreender, criar, para sair desses desafios vai ser diferente. A gente vai ver mais um pouquinho ali também ao final. E o Emmanuel, todos sabem que é Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, ele nos ensina no livro Consolador, na questão 109. É na infância que encontramos o terreno mais fértil. É engraçado, né? Se a gente trouxer aqui Meimei, Bezerra, André Luiz, outros autores espirituais, eles vão tudo falar isso. É na infância que tem terreno fértil, é na infância que tem terreno fértil, é na infância que tem terreno fértil. Para essa semeadura do Evangelho. O verdadeiro significado da evangelização é ajudar nessa identidade espiritual, ajudar a criança a compreender que ela é um espírito imortal, ajudar a compreender essa vida futura, que tudo o que nós fizermos de bom, de mal, de adequado ou inadequado, vai reverberar em nossas vidas. Vai ter uma consequência, e essa consequência é nossa. E ela está toda fundamentada na lei de causa e efeito. Tá? Então, nós vamos, aos pouquinhos, passando esse entendimento para a criança, e ela vai se educando. Por quê? Porque a educação espírita, em termos de educação, ela é a mais completa, porque ela nos educa para a vida e ela nos educa para a morte. Então, todos os temas complexos que nós temos, nós podemos solucionar, nós podemos melhor compreender com a educação espírita. Tá? A continuidade da vida, que aí sim, mostrar que a vida continua após a morte e que nada termina com a desencarnação. A lei do amor, ensinar que estamos aqui para aprender a amar incondicionalmente, sem condições. Jesus cancelava? Jesus excluía? Não. Então, esse é um aprendizado, né? É um pouco claro, né, que nesse processo de transição planetária, estão vindo cada vez mais crianças de outros orbes, de planetas mais evoluídos, nos ajudar. E isso a gente pode já perceber assim, pela sensibilidade que nos trazem. Mas também, se chegarem sensíveis, com novas ideias, e nós não estivermos abertos para acolher, para direcionar,
né, para trabalhar de geração com geração, podemos ter conflitos geracionais. Então, assim, não é uma nova geração, é a nossa geração. Nós estamos aqui, é a nossa geração. Não adianta falar, não, mas essa nova geração... Não, é a nossa, esquece, é a nossa. Se estamos aqui, nesses momentos de transição planetária, é porque pedimos, é porque nos colocamos à disposição de estarmos aqui, e é porque podemos fazer o que de melhor temos. Ah, mas eu não tenho nada. Tem sim. Pode aí vasculhar que tem sim. E aí Jesus, como nosso modelo, como nosso guia, apresentar o Cristo como guia e exemplo supremo para toda a humanidade. Então, gente, evangelização não é sentar. É claro que faz parte. Tem alguns momentos de descontração. Às vezes, os meninos a gente tem alguns temas livres, né? E aí eles trazem uns temas assim que eu falo, uau, preciso acompanhar mais a mídia. Preciso acompanhar mais aí seriado, série. Então, K-pop. Não, tia, vamos fazer uma aula de K-pop. Eu falo, gente, que K-pop é isso? Aí vou lá pesquisar o que é K-pop. Não, tá, não sei o quê, a gente quer uma aula do... um serial killer que teve aí. Qual? Nos Estados Unidos, que teve lá o... não sei o que foi. Putz. Enfim, alguma coisa lá não sei, algumas coisas assim que às vezes pode na milha, que teve da Mariah Carey lá, não sei, alguma... Eu pedi, gente, pedi. Eu falava, gente, o que é isso, pedir? Meu Deus do céu, eu vou pesquisar o que é pedir. Cantor, produtor. Então, assim, eles trazem temas do mundo e nos convidam a trabalhar esses temas através da luz da doutrina. E aí, vamos lá. Vamos lá buscar, né, o que a gente pode encaixar. Aí, a última aula foi sobre terror. Não, a gente quer uma aula de terror. Eu falei, uau, uma aula de terror. O que eu vou fazer? Aí você fica, pensa, aí você vai dormir, aí você pede ajuda para a espiritualidade, aí vem lá aquele filme, né, da Emily Rose. Eu falei, poxa, legal, posso trabalhar a possessão, né, que está dentro. Né? E aí trouxe alguns temas, alguns trechos do filme da Emily Rose, né, encaminhando aí para a doutrina espírita. Semana que vem já estou até com frio na barriga, porque tem outro tema livre. Mas vamos lá, cenas para os próximos capítulos. Então, veja como é importante. De repente, eles podem buscar esse assunto fora, externamente, e vão ter as respostas que mal sabemos quais serão essas respostas. Então, como é importante eles trazerem para casa e nós, né, buscarmos aí as respostas mais adequadas de acordo com a doutrina espírita. Passa para a mamãe. Isso aqui, ó. Então, a evangelização vai muito mais além do que contar história, fazer pipoca, roda de conversa. Ela faz parte, assim, de ouvir, de estar atento. O que está acontecendo? Opa, preciso interferir aqui, né? Preciso trazer esse tema para a sala de aula. E aí a gente aprende. Aprendi quem eu pedi, aprendi quem quer... Vamos lá. O K-pop, né? Os frutos da evangelização espírita, esse equilíbrio emocional. Vocês saberiam me dizer o que basicamente, assim, se a gente pegar o cerne, o que nos remete ou nos remeteria a um retorno espiritual para o mundo primitivo, ou, de repente, permanecer no mundo de prova e expiação, ou, de repente, irmos para um mundo mais regenerado? Porque, assim, usamos roupas, usamos vestimentos, usamos máscaras, às vezes podemos estar sorrindo, mas aqui dentro quero, né, matar, torturar. Tem um vídeo do Haroldo Dutra que ele fala, ele até conta ele fala assim, né, de um homem tecnológico, com livro, com tudo, com intelectual, com conhecimento, de repente passando numa praça lá da Europa, entra numa igreja e pum, explode. É o emocional. É o emocional. Ainda esse emocional ainda está fortemente ligado ao mundo de prova e expiação ou, de repente, ao mundo primitivo. Tá? Então, vejam a importância de trabalharmos esse emocional na evangelização. Aprender a lidar com os desafios, primeiro a conhecer, a saber reconhecer as suas emoções. E tudo bem.
E tudo bem, de repente, trazer, poxa, mas eu estou com raiva, eu estou com ódio, minha emoção está assim. É legal, eu gosto quando trazem, porque é aí que a gente percebe onde nós precisamos trabalhar. Se, de repente, traz, não, está tudo bem, não, meu professor não me tira da sala de aula, não tem problema com a mãe, com o pai. É legal. Uma vez, aqui, está sendo gravado? Não vou falar nomes, mas uma vez um jovem da mocidade, do promotor da mocidade, ele me chamou de canto, né? Primeiro que eu entrei na mocidade lá e, assim, né, estavam com falta do outro educador, então você tem que ir conquistando aos poucos. Aí, o dia que ele me falou assim, deixa eu te falar, eu fumo maconha, mas a minha mãe não pode saber. E a mãe é uma educadora, assim, uau, sabe? Super reconhecida, trabalhadora daqui e dali. Aí, eu virei para ele e falei assim, calma. O que acontece na mocidade, fica na mocidade. Vamos trabalhar esse tema juntos. Então, eu já sabia. Né? Vamos ter lá o tema de drogatização, tal. Eu já sei. Né? Não vou trabalhar com culpa, com julgamento, não pode, é isso, aquilo. Mas o que eu posso, de repente, trazer para despertar? Poxa, faz sentido isso. Faz sentido. Então, é importante. Perdão e caridade desenvolve essa capacidade, esse cultivo dessa importância de perdoar com mais facilidade e valorizar a prática da verdadeira caridade, que é a caridade descompromissada. Não necessariamente a caridade é apenas aquela que nós nos dispomos de dar algo material. Mas, muitas vezes, um bilhete desse já é uma caridade descompromissada, que você faz naturalmente. De repente, né, alguma coisa caiu no chão de alguém, um livro, tudo é uma caridade você pegar. É uma caridade oferecer um copo de água. Então, nós vamos desenvolvendo, vamos cultivando nas crianças e nos jovens esse verdadeiro sentido da caridade. A compreensão da morte. É normal, né, que nós temos aí esse medo, essa angústia da morte, faz parte, né? Mas, compreendendo que a continuidade da vida é a imortalidade do espírito, alguns temores podem ser dissipados, vão sendo amenizados. Ou, né, vamos aí nos despertando. O que eu posso fazer, então, hoje, enquanto eu estou vivo? E sempre há tempo. Pode ter certeza, sempre há tempo para tudo. Valores elevados, aprender a conviver com mais respeito, mais solidariedade, mais empatia, a trabalhar mais os antagonismos, que muitas vezes nós, adultos, já estamos assim um pouquinho... poxa, que palavra usar? Já estamos assim um pouquinho mais embrutecidos, com uma casquinha maior, né? Porque são tantas coisas que nos vão chegando, né, durante a vida, que parece que às vezes a gente vai perdendo um pouquinho aí desses valores e dessas virtudes. E quando estamos ensinando as crianças jovens a ter, pode ter certeza que nós também vamos fortalecendo isso dentro de nós, porque assim, poxa, como que eu vou falar que ele não pode excluir o amiguinho se eu estou tendo problema com o meu vizinho que pensa diferente, que tem uma religião diferente, ou que tem, de repente, um partido político, uma idealização política diferente, tal, né? Ou que, de repente, uma condição sexual, né, transexual é diferente, tudo. Então, assim, nós vamos também trabalhando isso dentro de nós. Respeito, solidariedade, porque, de repente, eu posso não concordar com tudo, mas eu tenho que respeitar que o outro tem o direito de pensar daquela forma, tem o direito de ser daquela forma, tem o direito de agir daquela forma. Tá? Solidariedade, humildade e a compaixão pelo próximo. Tem uma psicóloga, eu acho que ela é sueca, agora me fugiu o nome, mas, enfim, ela diferencia o que é a empatia da compaixão. A empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro, né, compreendemos o outro. Agora, a compaixão é o que Jesus nos trouxe. Além de eu me colocar, de nos colocarmos no lugar do outro, o que eu posso fazer para amenizar aquela situação? O que eu posso fazer para amenizar aquela dor? É como se eu colocasse essa empatia em ação. Eu vou ter compaixão, eu vou agir. Né? Eu só não vou falar assim, poxa, né, coitadinho, está sem roupa, está passando frio, vou para casa. É uma empatia. Eu me empatizei com a situação. Poxa, já pensou o que seria eu naquela situação, na rua, tal, tal. Mas não, quando eu tenho compaixão, eu vou e faço algo. Mesmo sabendo que esse algo é tão pouco
mas nós temos a compreensão que é tão importante. É como a história do beija-flor e do elefante. Não sei se vocês já ouviram. Está pegando fogo lá na floresta, o elefante vai lá, enche a água com a trompa e vai apagando fogo. E o beija-flor vai lá, enche o biquinho, né? Aí o elefante fala para ele, poxa, mas não vai adiantar nada. Ele falou, não, vai, de pouquinho em pouquinho vai adiantar. É mais ou menos isso. Ou da estrela, né? Tem uma que é da estrela, né? Que um homem está na praia devolvendo... Né? Tem milhares de estrelas espalhadas na areia. Aí o homem vai de uma em uma e alguém passa e fala assim, não vai adiantar nada, olha só quantos tem. Aí ele pega, para essa adiantou, para essa adiantou. E assim vai. Então, nós vivemos num mundo marcado pelo materialismo, marcado pelo egoísmo, muitas vezes marcada pela violência, e não só a violência estrutural, a violência física, muitas vezes a violência verbal. Então, a evangelização, a educação, é um antídoto contra todos esses males. É uma forma de estarmos realmente contribuindo para que a disseminação... uma vez perguntaram para a Madre Teresa, né, o que faz para acabar a guerra? Ela falou assim, volta para tua casa e ama. Né? Se todo mundo voltar para tua casa e amar, acabou as guerras aí do mundo. Tá? Então, vamos lá, passa mais uma para a mamãe. 2 caminhos, 2 destinos, né? Então a diferença que mostra sem essas referências, sem a construção desses valores morais, espirituais, e com a evolução. Então a vida ela fica mais bela, pode ficar, né? Porque a gente sabe que depende aí de cada um, mas ela fica mais bela, fica mais plena. Outros caminhos, outras vertentes vão sendo construídas. Vários valores que são sustentados de uma outra forma, com desafios de coragem, né, de força de vontade, desenvolvendo ali a fé, a esperança, encontrando propósito e utilidade para a vida. Muitos casos aí muitos casos, às vezes, de ação suicida, de depressão. É claro que tem, né, o aspecto físico, que nunca tem que ser deixado de ser considerado, mas é quando as pessoas elas deixam de acreditar que são úteis para a sociedade. Se pegarem pesquisas aí de 60 a mais, de aposentados, enfim, que agora aposentei, vou curtir a vida... Passa um tempo, a probabilidade, a chance de se sentirem depressivos, tristes, aumenta quando não estão trabalhando, quando não estão atuando, quando não estão se sentindo úteis, independente do caminho que escolher. Mas quando não tem esse senso, esse sentimento de utilidade, perde o propósito da vida, não enxerga o propósito da vida. Vai lá, Joca. E aí aqui uma provocação, né, que eu sempre faço, né, das casas espíritas também darem espaço para os jovens, né, estarem nas tribunas e falando. Eles vão falar do jeito deles, vão trazer gírias, vão trazer alguma coisa, mas, poxa, dá espaço para construir esse caminho. O melhor do mundo começa hoje. Muitas vezes ouvimos, mas eu quero deixar o mundo melhor para o meu filho. Mas que porcaria que está aí, quero deixar o mundo melhor para o meu neto. Mas e aí? Será que realmente estamos nos empenhando, estamos nos preocupando em deixar filhos melhores para o mundo? Não melhores materialmente. Sabemos, né, que Jesus não condenava o lado material, e que é importante. É importante. Aliás, precisamos vestir, precisamos comer, precisamos até para fazer um trabalho espírita, né, às vezes de se locomover, de ir para um lugar, então é importante. Mas não é apenas isso. Então, a importância de preparar para a continuidade da vida, mostrando que a vida... 2 para frente, filho. Isso, mais um. Tá? Chamando aí para esse propósito de construir um mundo melhor a partir do eu, a partir do nós. Não esperar que venha algo de cima para baixo. Não, todos nós somos partícipes desse mundo melhor, desse mundo transformado, desse mundo regenerado. E aí, aqui no capítulo, né, que eu falei, que fala da infância, vai da questão 379 a 385, e aí diz assim, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Sabemos que a infância no planeta Terra, né, que ainda é um mundo de expiação e prova, ela é um pouco mais longa,
mas que existe um propósito para isso. Em mundos mais elevados, mais progredidos, como Marte, por exemplo, essa fase ela é mais curta. Tá? Então, existe, assim, digamos, um compartilhamento de infância. As crianças, literalmente, elas vão para outras famílias para aprender novos valores. Tá? Mas ainda estamos no mundo de prova e expiação. Então, qual é para o espírito a utilidade de passar para a infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, ou seja, com essa finalidade. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebem e que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Aí é o nosso chamado. Né? Se estamos aqui, se já temos possibilidade, discernimento, conhecimento para contribuir, essas crianças estão chegando. E quem está recebendo? O mundo as estão recebendo? Né? Então, aí fica uma boa reflexão para nós. Passa, Joca. Tem que ficar atento na mamãe. Semeadores do Evangelho, tem alguns... Esse aqui é um dos livros, né, que chama Evangelização do Mais Além, pode passar, do Lúcio Abreu. É um livro bem interessante, porque ele foca na evangelização espírita para criança e jovens. E aqui ele diz que, né, nós que estamos atuando, nosso compromisso foi lá, espiritual. Né? Nós que estamos atuando com a evangelização espírita, infantil e juvenil, nosso compromisso foi lá. Só estamos materializando o nosso compromisso espiritual. Existem equipes espirituais chamadas de construtores, que preparam aparelhagens semelhantes encontradas nas tarefas mediúnicas que auxiliam a tarefa. Ou seja, não estamos só. Existem equipes que estão aí atuando no além. Tarefeiros e estagiados chegam 2 horas antes do início. Estes cuidam com suas equipes dos educadores e das crianças. Olha só, achamos que estamos cuidando, mas não, estamos sendo cuidados 2 horas antes. É aquele farol que abre, né, que você fala, uau, né, o que aconteceu? Uma a uma. Mais uma. E os educadores são os médiuns do Evangelho, ou seja, somos aí os intermediários, somos aqueles que estamos levando aí o Evangelho. E aí, aqui, um pouquinho, né, de Bezerra. Lembra que eu falei que se trouxermos diversos autores espirituais, eles vão falar de formas diferentes a mesma coisa? Criança hoje. Ixi, gente, a criança é hoje, é o homem de amanhã. Então, se hoje ficamos indignados com algumas questões, né, que acontecem aí na nossa sociedade, às vezes a gente não precisa nem ir longe, né? Às vezes a gente está numa estrada, alguém joga uma fralda. Já aconteceu isso com alguém de vocês? Né? Tá. Ou, de repente, naquela bituca de cigarro, isso não aqui de forma alguma condenando, né, se alguém fuma, mas aquela bituca de cigarro que joga lá na beira da estrada, que vai cair lá na floresta, na cantareira, vai pegar fogo. Eu sei isso porque meu marido é bombeiro, tá? Então, uma das coisas que ele fala são as bitucas de cigarro, que impulsionam bastante aí fogo e mata. Então, criança hoje, homem amanhã e espírito na eternidade. Criança, alma preparada para a nova semeadura. Poxa, gente, para a gente reencarnar, né, para ter um espaço aí de, não sei, 50, 60, 70, pegar a média aí 80 anos aqui na Terra, possivelmente ficamos 30, 40, 50 ou mais lá estudando, frequentando escolas, nos preparando para estarmos aqui. Então, olha só como esse processo é longo. Pronta para crescer a luz divina da bondade. A nós outros que recebemos o Evangelho esclarecido pelo Consolador, cumpre-nos a tarefa ingente de educá-las pelas sendas da caridade, dando o melhor de nós mesmos. Bezerra de Menezes, Garimpeiros do Além. Próxima. Aqui, ele é um vídeo um pouquinho longo, mas eu não consegui cortar ele. Eu vou passar só, acho que os 3 minutinhos primeiro, tá? Rossandro Klingler, todos vocês conhecem, é um psicólogo, é paraibano, é palestrante espírita, e aí ele traz um caso aqui de uma mãe, ele pediu, né, autorização, e ele traz esse caso. Deixa a mamãe ver.
Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele onde eu fosse, quando eu falasse. Ou seja, quando eu educo meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem. Então, esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe. Olha o depoimento que eu escutei. Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele onde eu fosse, quando eu falasse dessa questão. Ou seja, quando eu educo meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem. Muito bem, então vocês já percebem isso. Aconteceu o seguinte, ela disse, esse seminário foram 8 horas, né? Foram 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, era para evangelizadores. E eu disse o que eu vou dizer aqui. Nunca eu devo levar o meu filho para a evangelização apenas se ele quiser. Eu tenho que trazer, quer ele queira ou não. Porque eu tenho o dever, como pai, de ser co-criador do meu filho. E eu tenho o dever de apresentar meu filho a Deus. E eu não preciso negociar que depois ele vai tomar um sorvete se ele for para a evangelização. Porque ele tem que vir e ponto. Do jeito que você leva para o colégio. Aí tem pais que dizem, não, mas eu não quero forçar meu filho. Eu digo, então radicaliza, não leva para o colégio, deixa ele quando ele quiser estudar. Deixa ele dormir quando ele quiser dormir. Deixa ele comer quando ele tiver vontade de comer. Você faz isso? Não, porque você tem um mínimo de... Espero que não. Tem um mínimo de responsabilidade. Então você tem que levar seu filho para a sua religião e ponto. Fizeram uma pesquisa que inclui os Estados Unidos e 22 países, que eram com alunos que faziam universidade com 22 anos de idade. E a grande questão dos cientistas incluíam 22 países, e foram alunos com 22 anos, incluiu o Brasil, incluiu Israel, países da Europa, da Ásia. Por que jovens com 22 anos de idade eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros não? Era a grande questão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente desenvolve uma metodologia. Essa metodologia ela tem o objetivo de que eu desenvolva isso de um modo tal que se a pessoa reproduzir essa pesquisa no Japão, ela pode ter resultados semelhantes. Porque eu criei uma metodologia que segue um paradigma, um padrão, que pode ser reproduzido em qualquer lugar. Então eles queriam saber qual era a variável, que nada mais é do que aquilo que varia na pesquisa, que explicaria o fato de que alguns jovens se envolviam com drogas e comportamentos sexuais transtornados e outros não. Aí começaram pelas variáveis. Seria cultura? Jovens que têm mais ou menos acesso à cultura? Não era determinante. Seria sexo? Por exemplo, meninas ou meninos homoafetivos ou heterossexuais seriam mais ou menos vulneráveis? Não definia. Seria o fato de serem pessoas de primeiro mundo ou de países em desenvolvimento ou países mais conflagrados em miséria? Essa variável também não determinava. Seria o fato de serem cristãos ou muçulmanos ou hindus ou judeus ou budistas? Também não. E aí eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à idade mais tenra dessas crianças e quando chegaram aos 5, 6 anos, descobriram um padrão. O que impressionou esses cientistas, porque vocês sabem que a maior parte dos nossos irmãos do mundo acadêmico tem uma tendência materialista muito forte. Porque o Deus que a eles é apresentado é tão Harry Potter que dá vontade de não acreditar, obviamente. E faça-se o sol, puxa de uma cartola, está lá o sol. Aí uma pessoa que estuda ciência, que vai ver que não foi daquele jeito, não consegue acreditar. E aí eles começaram a se impactar, porque a descoberta tinha a ver com religião. Eles descobriram o seguinte, que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao desenvolvimento com drogas e sexualidade desviante tinham um comportamento comum, independente de que país, de que cultura, de que religião e de que condição financeira. Eram jovens que, quando eram crianças, frequentavam com seus pais a sua igreja. Não importou se eram muçulmanos, budistas, hindus, judeus ou cristãos. O que era comum? Essas crianças frequentaram na infância a religião dos seus pais. E o que impressionava os cientistas era como algo que é inculcado aos 6 anos
gera em você competência para enfrentar a tentação aos 22. Voltemos à questão 383. Por que passamos pela infância? Porque nós temos um período de tempo acessível para impressão de valores. Você imprime esses valores e quando o indivíduo sai de casa, porque os nossos filhos não são nossos filhos, como dizia Carlos Gibran, quando ele sai de casa, ele foi vacinado. Ele é tentado, mas ele não cai. Aquele que não recebeu esta vacina de novos valores, ele é tentado e ele cai. Aí essa mãe deu o seguinte depoimento para mim. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força, quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei hoje para o meu filho, porque eu sempre fiz isso e eu achei que eu estava errada. Então eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Quando ele tinha 6 anos, curiosos para isso, vai? Então é isso. Acho que deu para a gente abordar aí, né? Abrir aí a mente, né, para novas possibilidades aí de trabalho tão importante e tão necessário. Um deles é porque nós também estamos já envelhecendo, né? E quem será? E aqui aconteceu tudo isso que o Rossandro disse, aconteceu. Com 3, 4, 5, 6, 7, levava, pegava na mãozinha e levava. 8, já começou a questionar. Né? A sorte é que a mãe já tinha tido acesso a esse vídeo. E aí, o que a mamãe disse? Essa possibilidade você não tem. Por que você não está querendo mais ir? E aí eu entendi, né? Porque eu levava ele lá na federação, era no sábado de manhã. E começa, né, a criança acorda cedo, todos os dias, aí tem que acordar no sábado, e aí tem algumas atividades com os amigos. Tá, então essa possibilidade você não tem. Vamos buscar, então, uma casa, de repente, que seja perto de casa, que tenha evangelização e educação durante a semana? E aí lá fomos parar no Manuel Bento, às segundas-feiras à noite. E aí, o trabalho sobrou para a mãe, né? Porque daí eu continuava dando aula no sábado, levava ele na segunda e, opa, você está aqui, né, não está fazendo nada? Vamos dar aula na segunda? Né? Agora a mãe tem que dar aula no sábado, na segunda, porque a criança não quer mais ir no sábado, mas está tudo bem, está tudo certo. Né? Não diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho vem? É isso. Muita paz a todos. Sintam-se convidados a trabalhar a educação espírita infantil, tanto na USE, depois também eu vou compartilhar. Lá na federação tem o curso CEP, sempre está, anualmente está tendo, né? E é importante, de repente, ir lá, fazer e trazer para as casas espíritas. É um curso super completo, abrange aí metodologia ativa, trabalhos manuais, educação espírita, é muito importante. Depois ele trouxe alguns livros, ele pode deixar ali na frente, só para vocês também darem uma olhada, né? Tem um material muito interessante para trabalhar com as crianças. Muito bom, né, gente? Muito bom. Obrigado, Lidiane. Que Deus abençoe a sua jornada, te dê força e coragem para continuar, né, nessa trajetória, incentivando cada vez mais os nossos irmãos a trabalharem a espiritualidade em nossas crianças, não é isso? Porque é isso que trata, né, gente? Não é tanto religião, né? É a religiosidade, né, Lidiane? É a religiosidade que interessa, né? Não é a religião, então. Muito bem, queridos. Então, vamos lá. Já que recebemos tantos, vamos doar um pouquinho através das nossas vibrações, agradecendo de coração a disposição da Lidiane de estar aqui conosco nesta manhã de domingo. Pai de amor e bondade, graças, Pai, vos damos por todas essas oportunidades de aprendizado e queremos, Senhor, vibrar as nossas melhores energias e os nossos melhores sentimentos em direção dos nossos irmãos necessitados, nossos irmãos de humanidade, nações, povos que passam por provas e expiações, onde quer que eles estejam, meu Pai. Sabemos que a vossa bondade e a vossa compaixão ali está, através da ação benemérita e benfazeja dos nossos queridos irmãos superiores. Pai, abençoe os nossos lares, que é o local onde nós nos entendemos, meu Pai, como espíritos imortais que somos. Abençoa as nossas crianças,
Abençoa todos com os quais convivemos em nossos lares, meu Pai. Abençoe os nossos lares maiores, que são, por exemplo, as nossas casas de reuniões, onde nos unimos para refletir e buscar agir, meu Pai. Pai, envolva a todos os nossos irmãos em necessidade, esperando, Pai, que eles sejam fortalecidos e levem adiante as suas lutas e os seus desafios. Vibremos para que haja paz em nosso mundo e pela oportunidade de nós estarmos atuando fortemente na busca dessa paz em nós mesmos, como nos ensinou Jesus, a realização do reino de Deus em nós. Que nosso domingo seja abençoado, o nosso final de semana também seja abençoado, com muita alegria, relembrando esse mês que é dedicado às crianças. Vamos recuperar a alegria da criança, a alegria de viver, agradecer pela vida, pela oportunidade de nova encarnação, de novas experiências. Obrigado, meu Pai. Vibremos, enfim, para que haja sempre paz em nós e que essa paz seja distribuída e compartilhada com todos os nossos irmãos. Graças a Deus. E assim, Pai de amor, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e queremos que ela se repita. Que no próximo domingo estejamos todos aqui, novamente reunidos, para ouvir novas instruções que vão sempre auxiliar em nossas reflexões. Que agora possamos receber as nossas energias, que nos fortalecerão com certeza, e que no nosso lar hoje sejamos recebidos com alegria e paz, e possamos distribuir essa alegria e paz a todos aqueles que compartilham as nossas vidas. Um bom domingo a todos, boa semana, com a graça de Deus, que assim seja. Obrigado aos irmãos que nos acompanharam pela internet, muita paz e amor para todos. Vamos receber os passes com calma, não precisa correr, vamos com calma. Depois dos passes, por favor, tem o chazinho, o cafezinho, o bolinho, por favor, fazem parte do tratamento, tá bom? Obrigado a todos, queridos. Um abraço.